Olá, povo de Deus! Esse movimento estranho que vocês viram agora há pouco foi eu ligando a câmera, visto que a minha assistente, esposa, ajudante, namorada, noiva, a minha Adriana Freitas, hoje ela não está aqui. E nós não dispomos aí de um equipamento aí com controle remoto, algo sofisticado. Mas o importante aqui é a divulgação da Palavra de Deus. E com muita alegria, sobretudo com muito prazer, iniciamos o programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2014. O tema do nosso programa hoje é Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Olha, gente, muitíssimo obrigado pela colaboração de vocês, pela audiência, por cada visualização. Olha, eu comemoro cada visualização, cada uma visualização eu comemoro como se fossem 1000, 10.000. Tanto é o empenho que é dado para fazer esse programa, a vontade de divulgar a palavra de Deus. E saber que aí do outro lado da tela, essa palavra está sendo ouvida. Por isso, com muita alegria, invoquemos a Santíssima Trindade, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saibamos que toda felicidade ela consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Quando se invoca o Espírito Santo, quando se invoca a Santíssima Trindade, tenhamos a certeza de que ela está sobre nós. Portanto, a partir desse momento, estamos sob a luz do Divino Espírito Santo para falarmos um pouco da palavra de Nosso Senhor, sempre com a intenção de que essa palavra não somente seja ouvida, mas ouvida e refletida. Vamos aproveitar bem esse momento, porque você vai ouvir falar de amor. É tão difícil hoje em dia encontrar-se tempo para ouvir o amor de Deus, que é o nosso Pai, o amor de Deus Filho, que é o nosso irmão. E o Espírito Santo, ele vem nos iluminar para entendermos a palavra e nos conscientizar de que somente ouvindo a palavra teremos força para combater tudo o que for do mal. Esse mal que nos rodeia, esse mal que quer destruir. Portanto, sejamos conscientes de que somente com a luz do Espírito Santo teremos essa força. Hoje, dia 2 de outubro, a Igreja Católica ela celebra os Santos Anjos da Guarda. Jesus um dia falou: os seus anjos estão sempre na presença do Pai. Palavras de Jesus, narrada em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Olha, é muito interessante ler a Bíblia. Principalmente ler a Bíblia buscando instruções. Buscando instruções para a nossa vida hoje. Buscando instruções para coordenar a nossa família. Porque a leitura ela é completamente diferente de quando se está ouvindo. É muito interessante a pessoa ler. Ler porque quando se lê, sente-se algo diferente. Sente-se algo dentro de si, algo gostoso, alguma coisa confortante. Isso, gente, nada mais é do que a força da palavra de Deus. A força da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, a vida da gente melhora. Pode ter certeza do que
eu estou falando. Porque a partir disso a nossa vida vai mudar. Não adianta querendo viver angariando, querendo só as coisas desse mundo, as coisas da terra, as coisas desse mundo passageiro. Que coisas são essas? Hoje em dia, principalmente, todos querem conforto, querem glória, querem fama, todos querem o poder, todos querem o dinheiro. Saibam que o dinheiro, mesmo quando ele é ganho justamente, dinheiro trabalhado, suado, ele pode proporcionar conforto, sim. Conforto, a fama, a glória, tudo isso junto com um poder. Mas, gente, a felicidade, ela não vem com o dinheiro. Ou seja, o dinheiro não traz a felicidade. Justamente porque essas coisas não são coisas de Deus. O conforto, a glória, a fama, não são coisas de Deus. Não foi isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio em busca veio nos fazer a humildade, ele veio nos fazer o amor. Mas voltando aqui ao tema do que a Igreja Católica celebra hoje, lá no livro do Êxodo, que a Igreja celebra o dia dos Santos Anjos da Guarda, o livro do Êxodo 23:20 diz assim a palavra de Deus: vou enviar um anjo à frente de você, para que ele cuide de você no caminho e o leve até o lugar que eu te preparei. Olha, gente, essa é uma prova de que os anjos existem e estão conosco. Muita gente, mas muita gente mesmo, diz assim: eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em santo, eu não acredito em nada, eu só acredito em Deus. Não vou dizer que está errado, mas para não haver contradição, quem diz assim, quem diz acreditar em Deus, tem que acreditar no que Deus deixou escrito, a Bíblia. As pessoas falam isso, eu só acredito em Deus, eu acho que tentando fugir da obrigação, inclusive a obrigação de ler a Bíblia e saber o que Deus nos manda. Lá no livro do Êxodo, acabei de ler, diz assim a palavra de Deus, a inspiração de Deus: vou enviar um anjo à frente de você, para que ele cuide de você no caminho e o leve até o lugar que eu te preparei. Ou seja, se você está seguindo o caminho dele, se você está seguindo o caminho de Deus, um caminho que você sabe que é o caminho de Deus, sabe que esse caminho, ele é cheio de obstáculos, ele é pedregoso, ele é muito difícil. Talvez um casamento que vem sendo levado assim, com muitas dificuldades, saibam que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Isso está lá no livro de Mateus 19:1. E se você vem carregando esse seu casamento nos trancos e barrancos, como se diz, mas você vem carregando, confiando nesse versículo, o que Deus uniu, o homem não deve separar, você vem fazendo muito bem, porque você está usando a sua fé, você está depositando a sua fé nas palavras do nosso Senhor. Por isso, saiba que vem um anjo à sua frente, te conduzindo ao caminho que ele te preparou, porque é assim que prega a palavra de Deus. Nesse contexto, eu posso falar muito bem, porque eu já vivi isso.
eu já vivi uma separação. Então eu fui casado na igreja católica, eu sou casado pela igreja católica, e com certeza esse foi acho que o pior momento da minha vida. Nem os 3 derrames que eu sofri foram tão sofríveis quanto a separação. Porque, na verdade, não é somente a separação, mas é assim, é o que vem depois dela. Se tiver filhos, então, são eles os primeiros que sofrem. Por quê? Pelaquela falta no dia a dia. Ele deixa de ver o pai ou a mãe, aquele que saiu. Ainda que haja visitas semanais e tal, nunca, jamais será igual o convívio diário. Porque a pessoa passa, de certa forma, não fazer parte do cotidiano daquele filho, daquela filha. Depois, vem o pagamento de pensão. Isso é um caso muito grave porque acarreta sérios problemas quando começa a existir a falta desse pagamento. A justiça prende. Às vezes a pessoa que nunca foi presa por motivo nenhum vai presa pela falta de pensão, vai conhecer o que é uma cadeia. É uma coisa muito triste que marca o resto da vida da pessoa. Outra coisa que implica muito novos relacionamentos. É muito difícil viver sozinho. E a pessoa que separou-se, ela vai em busca de novos relacionamentos. E quando tem filhos, nesse outro relacionamento, segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto relacionamento, a coisa começa a complicar-se ainda mais. Gente, o casamento é um sacramento. Portanto, ele é indissolúvel, conforme a Igreja Católica, conforme a Bíblia nos fala. O que Deus uniu, o homem não deve separar. E a pessoa passa a viver de pecado. Por isso, essa decisão de separação, ela deve ser uma decisão tomada com muita seriedade, com muita consciência. Isso deve começar bem antes, lá no casamento. Não pode se casar de qualquer forma. Então tem-se que tomar muita consciência desse ato, observando minuciosamente, assim, mas detalhe a detalhe, os motivos que envolvem essa separação. Outra coisa, diz a palavra de Deus, e quando se abandona o trilho certo, a pessoa será entregue ao sabor do próprio destino. Quer dizer que quando a pessoa abandona o caminho correto, o caminho certo, esse caminho certo é a palavra de Deus, qualquer coisa pode lhe acontecer. E a pessoa, não que a pessoa fique sem a proteção divina, porque Deus não abandona ninguém. Mas a pessoa fica entregue ao sabor do próprio destino, porque todos nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Não se trata de uma decisão de Deus, é uma decisão nossa, abandonar o caminho correto. Muita gente também diz que, mas se é assim, se for seguir só a palavra de Deus, vai dar tudo certo na vida. Não, de jeito nenhum. Principalmente porque, acabei de falar, quem segue a palavra de Deus vai encontrar muito obstáculo, mas muito obstáculo. Obstáculos demais. O caminho da palavra ele é muito pedregoso, é muito dolorido. Só que acontece o seguinte, quem crê em Deus, quem crê em nosso Senhor Jesus Cristo, vive feliz. Vive feliz porque tem esperança. Tem esperança em resolver todos os problemas. E qualquer que seja o problema,
ele vai ser resolvido. É por isso que Paulo dizia, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque ele vivendo aqui na terra, divulgando Cristo, expandindo a palavra, vivendo na carne os ensinamentos de Jesus, ele seria feliz, ele era feliz. E morrendo em Cristo é lucro, porque a morte é a vida eterna. Quem morrer por causa de Cristo vai ser recompensado lá no céu. Essa recompensa já começa aqui na terra. É por isso que ele dizia, viver para mim é Cristo. Viver feliz. Sim. Essa é a promessa que Jesus fez para todos nós. Tanta gente vive em busca da felicidade, aquela constante busca da felicidade. Gente, a felicidade, ela está dentro do coração de cada um de nós. A verdadeira felicidade, ela está dentro do coração de cada um de nós. Basta exercitarmos, basta colocarmos em prática essa felicidade. Toda a felicidade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos dizer não a coisas ruins, coisas que não fazem nada de positivo, coisas ruins. Saibam que o mal não existe. O mal não existirá se nós não o fizermos. Não, olha que legal. Se ninguém fizer o mal, ele deixa de existir. Ele passa a não existir. Gente, não haverá maldade. Não haverá maldade. Agora, vamos fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza a vida de quem não pratica o mal vai melhorar. Nós precisamos analisar as nossas atitudes para evitarmos o mal. Porque o mal, ele vem para destruir. Pesquisando na internet um outro dia, eu me deparei com uma notícia que eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito triste com essa notícia que eu pesquisando na internet, porque ainda nós estamos no ano de 2014. Ainda hoje pessoas são crucificadas, até hoje pessoas são crucificadas apenas por serem cristãos, por estarem divulgando a palavra de Cristo, por defenderem os pensamentos cristãos. Gente, pessoas estão sendo crucificadas. Essa notícia é do mês de maio de 2014. Num programa de rádio que eu fazia até uns meses atrás, eu cheguei a falar sobre isso. E deu uma comoção danada, muita gente me perguntando e tal, como se fosse uma notícia assim que só eu sabia. Agora, é uma notícia que realmente causa espanto, ela choca mesmo, porque é uma notícia forte. Olhem o que eu captei no site do folha.uol.com.br. O Papa Francisco, diz ter chorado ao saber da notícia sobre cristãos crucificados na Síria. Sem citar nominalmente a Síria, o Papa Francisco disse hoje, dia 2 de maio de 2014, durante a missa oficiada na residência Santa Marta, no Vaticano, ter chorado ao saber da notícia de que alguns cristãos haviam sido crucificados nos últimos dias. Abre aspas. Chorei quando vi nos meios de comunicação a notícia de que cristãos tinham sido crucificados em país não cristão. Fecha aspas. Disse o Papa. Olha, eu fiquei muito preocupado e triste, mas muito mesmo por saber que essas coisas ainda hoje acontecem.
E mais triste ainda, porque não é uma notícia que é veiculada com insistência. Mas é fácil de saber por quê. Primeiro, porque o que se vive hoje, principalmente aqui no Ocidente, é o ter, o ser, o poder. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente pegar o contrário disso. Algumas passagens do Evangelho falam exatamente sobre isso. Eu vou até procurar. Jesus não queria glória, ele não queria fama, ele não queria poder. Ele veio para pregar a humildade, o amor. Então, é fácil de saber por que essas notícias não são veiculadas com insistência. Porque a palavra de Jesus, ela vai contra esse sistema que quer botar na cabeça do povo o ter, o ser, o poder, que é uma coisa que todo mundo quer hoje em dia. A palavra de Jesus, ela prega a humildade, a igualdade, né, entre as pessoas, onde ninguém é melhor que ninguém. E aquele que quiser ser considerado o maior no céu, tem que ser considerado o menor aqui na terra. É isso que prega a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou fazer a reflexão do Evangelho, eu vou ler, eu vou deixar que vocês a façam. Então, cada um de vocês, no interior do seu coração, vocês analisem esse pouquinho. Nosso programa é bem curto, até para não dar cansaço nas pessoas, mas analisem isso que foi dito até agora, pensem um pouco, principalmente nessas crucificações, nessa glória, na fama, no poder, no ter, no ser. Pensem bem nisso. Ouçam o Evangelho e façam vocês uma análise. A leitura do Evangelho hoje vem do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e depois do versículo 10. Portanto, Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e depois do versículo 10. Ouçamos. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fica no coração de cada um de vocês a reflexão desse Evangelho de hoje. Muito bem, meu povo de Deus, finalizando mais um programa, agradecendo muito, imensamente a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a vocês pela audiência, pela preferência. Agradeço imensamente a Deus, a Nossa Senhora, pela cirurgia da minha mãe. Nessa semana, minha mãe, graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. Ela fez uma cirurgia de retirada de vesícula na última segunda-feira. E está chegando em casa já, graças a Deus. Minha Nossa Senhora, muito obrigado, meu Deus. Grande parabéns aos médicos envolvidos, a todas as pessoas
aos amigos, familiares, muito obrigado por tudo, por suas orações que foram de grande valia para a gente. Está passando um carro de som aqui na rua agora, porque é época eleitoral, então toda hora carro de som. Eu quero mandar um parabéns, que é o meu primo Aloísio. Olô, parabéns para você, muitas felicidades. Ao Everton, lá no Ceará também. Um parabéns, muitas felicidades, feliz aniversário, que essa data se repita, mas assim por muitos e muitos anos. Essa semana, minha assistente, como eu já falei no começo, a minha assistente, esposa, amante, advogada, minha médica, a Adriana Freitas, está viajando, mas se Deus quiser, na semana que vem ela estará por aí já. Então eu peço que vocês não reparem, né? Eu tinha pedido, já tinha dito isso, não reparem, eu vou desligar a câmera novamente. Nós temos um equipamento muito simples, né? Um equipamento dotado de controle remoto, um equipamento simples, até como é o nosso programa. A cara bem simples, com a única intenção de divulgar a palavra de Deus. A intenção é sempre divulgar o Evangelho. O meu e-mail para contato, claudio.piranga@hotmail.com, claudio.piranga@hotmail.com. Então, gente, até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir, com o tema A Força da Palavra de Deus em Nossa Vida. Olha, não se preocupe quando vier fechada uma porta, porque Deus te abre várias janelas. A palavra de hoje ela nos propõe a exercitarmos o nosso coração somente para o bem. Portanto, mãos à obra. Gente, eu vou desligar a câmera aqui. Pelo amor de Deus, não repare. Até a próxima quinta.